Pessoal, estamos nós de volta aqui para o nosso curso mais uma vez. Todo mundo tranquilo aí? Todo mundo beleza? Então agora nós vamos dar seguimento a essa análise gráfica para a gente entender como é que os gráficos funcionam, certo? E qualquer dúvida você pode falar aqui na Trade VIP. Qualquer dúvida depois, posteriormente, nós estaremos tirando as suas dúvidas, tirando as suas dúvidas. Então a gente vai iniciar agora com o padrão de figura agora em A, certo? Nós vamos começar a mostrar o padrão de figura em A agora para vocês começarem a entender. Geralmente o padrão em A, ele é formado da seguinte forma. Houve uma alta aqui, ó, certo? Houve uma alta aqui e de repente ele fez uma reversão e caiu e rompeu a linha de tendência de alta e agora vem para queda, certo? E aí ele volta ao mesmo ponto da onde ele iniciou-se a queda. Olha aqui, ó, onde ele iniciou a alta, ó. Tá vendo aqui? Então a gente consegue perceber isso no mercado e quando a gente faz uma venda aqui percebendo essa situação, a gente consegue pegar vários pontos. E quando a gente consegue pegar vários pontos, obviamente começa a entrar dinheiro no nosso bolso. Imaginamos nós que se isso aqui ocorrer no índice, cada 100 pontos do índice num contratinho pequeno, ele dá R$20. E ele dá uma queda aqui de aproximadamente R$500, 500 pontos. 500 pontos num contratinho de mini índice, você ganha R$100 simplesmente com 500 pontos numa queda dessa aqui, ó. Você só aguardando o dinheiro só entrando no seu bolso. É o tempo e o dinheiro. É o tempo de cair e o tempo do dinheiro entrar no seu bolso. Quando você ganha, quando você finaliza a situação, você já ganhou o seu dia, certo? Isso é quando cai 500 pontos, porque tem vezes que ele cai 1.700, cai muito a partir desse momento aqui, certo? Por quê? Porque aqui é uma reversão de mercado, tá ok? Então vamos lá. Outra figura que acontece bastante dentro dos gráficos é essa aqui que a gente chama ela de oco, ombro, cabeça, ombro. Como é que ela se forma? Ela se forma da seguinte forma. Ela vem, faz um topo, volta, faz um fundo, olha aqui, e de repente ela faz um topo mais alto, que a gente chama de cabeça, forma um fundo novamente, e de repente ela forma um topo mais baixo do que o topo anterior. Então, aqui já mostra que ela está iniciando uma queda. E a partir do momento que ela rompe essa linha de pescoço, que a gente chama linha de pescoço aqui, a tendência dela é se lançar esse espaço daqui, ó, iniciando daqui até aqui, certo? Que é esse mesmo espaço aqui, ó, certo? A gente projeta ele daqui desse topo até onde ele vier aqui, ó. E aí a gente consegue pegar pontos também, tá? E quando a gente começa a pegar ponto, a gente faz uma venda aqui nessa situação. Quando ele rompe aqui, a gente faz a venda e aproveita e já ganha logo a diariazinha da gente aqui, ó, tá? Porque de repente você, não sei quanto que vai ser o investimento de vocês, mas de repente pela quantidade de investimento que você fizer, você vai ter um bom lucro somente nesse espaçozinho aqui, tá ok? Olha aqui ele representado de formas gráficas. Geralmente a forma gráfica, ele não forma como a gente às vezes desenha aqui, ó. Ele forma de uma forma diferente, ó. Mas mesmo assim ele é um ombro, cabeça, ombro. Olha aqui, ó. Ombro, subiu, fez uma cabeça, fez um ombro, rompeu a linha de tendência e desceu. Desceu e constituiu-se o lucro, tá ok? Outro padrão de reversão que acontece também, ombro, cabeça, ombro, geralmente ele acontece no topo. E o ombro, cabeça, ombro invertido, ele acontece no fundo. Olha aqui, ó, um exemplo. Ele fez um ombro, uma cabeça e um ombro e rompeu aqui, ó. Quando ele rompe, ele pega esse espaço aqui e se lança daqui acima, ó. E obviamente ele vem bater aqui, ó. Então, a gente consegue perceber isso nas formações das figuras, como a gente ganhar dinheiro nesse mercado, certo?
E quando a gente estuda esse mercado, a gente percebe-se que esse mercado é um mercado que ele não é tão difícil para a gente se trabalhar e não é um mercado que existe crise nele. A única crise que existe é a gente fazer uma má interpretação das figuras. Mas a bolsa de valor, tanto vocês podem observar que tanto ela subindo como ela caindo, a gente consegue obter lucro, tá ok? Vamos lá. Mais uma figura de projeção. A gente chama isso aqui de M ou de topo duplo. A gente fala M porque ele faz essa formação aqui, ó. Ele sobe, faz um topo aqui em cima, vem, faz uma linha aqui embaixo, sobe e não consegue romper esse outro topo e faz um topo mais ou menos na mesma altura. Pode ser um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. Quando ele bate lá e de repente ele volta. Quando ele cai, ele rompe essa perna aqui, a gente chama assim, essa aqui é a perna do M. A gente rompe ela e ele se projeta esse espaço aqui, daqui abaixo, ó, que a gente vai ver que ele vai vir parar aqui embaixo. Então, é aqui que a gente ganha o dinheirinho, ó. A gente vende aqui e ganha dinheiro, certo? E isso é que nos motiva a estar nesse mercado, porque a gente consegue perceber essas figuras facilmente. E essa é bem simples da gente perceber ela no mercado. É somente a gente traçar as linhas aqui, ó, e a gente vai ver a formação dessa figura. Da mesma forma, a gente vê um fundo duplo. Olha aqui, ó. Ele veio, desceu, fez um fundo aqui, subiu, fez outro fundo aqui, não conseguiu romper esse fundo e de repente ele rompe essa linha que aqui era um topo. Quando ele rompe um topo aqui, obviamente ele vai fazer um topo mais alto. Como é que ele vai fazer um topo mais alto? Se lançando esse espaço aqui, ó, daqui para cima. Então a gente pega essa lucratividade toda aqui numa compra. A gente faz uma compra aqui barata e sai com esse lucro no bolso. A gente aguarda aí às vezes um bom momento, mas sai com lucro no bolso, certo? Outro fator que acontece também nesse fundo duplo é essa formação dele aqui, ó, certo? Às vezes a formação não é tão perfeitinha como a gente imagina, mas o interessante é que vocês já vão treinando a traçar as linhas, ó. Quando você traça a linha do topo no fundo, você vai ver que sempre vai ter uma formação de alguma figura. E se você perceber qual figura é essa, é bacana que você vai conseguir ganhar dinheiro através disso. Olha aqui, ó, quando rompeu aqui, olha aí a lucratividade nessa situação. Olha só, daqui lá em cima, ó, deu mais ou menos, foi do 42, foi bater lá no 57 mais ou menos. Deu aí mais ou menos mais de 20% somente nessa comprazinha aqui, ó. Certo? Eu queria agora falar com vocês um fator bastante importante e eu gostaria que vocês estudassem bastante isso em casa ou olhassem mais vezes, assistissem mais esse vídeo, porque essas figuras são bastante importantes dentro do mercado. Deixa eu só contar um pouquinho da história dessa figura. O que é que aconteceu? Em 1500 aproximadamente, tinha um japonês que comercializava muito arroz no Japão. E ele queria saber o preço do arroz e ele tinha muita dificuldade de ficar no sítio, de ficar na cidade e no sítio. Então ele arrumou vários funcionários e colocou um em cima de cada monte. E conforme o preço do arroz ia subindo, ele ia marcando aqui, ó. Ó, o arroz está subindo, aí ele ia marcar um pouquinho mais para cima. Está subindo, marcar um pouquinho mais para cima. Está descendo, aí ele marcava. E aí ele via essa oscilação e ele registrava essa oscilação em forma de vela, como a gente vê aqui, ó. E daí através desse nome de vela, dar-se o nome de candles, candelabro, candlesticks. Então, ela é em forma de vela. Então, esse japonês, ele começou a fazer esses rascunhos num papel e começou a fazer formações. E a partir do momento que ele começou formações, ele percebeu que alguns candles desses se diferenciavam em determinados locais.
e chegou-se a esta conclusão que nós vamos ver agora. Um exemplo. Ele percebeu que os candles começavam a fazer uma queda muito forte, e depois da queda ele saiu uma compra muito forte, ó. E saía esse candle grande aqui, a qual ele deu o nome de Marubozu. Marubozu, olha aqui, ó. Então quer dizer, o pessoal vinha comprando e de repente veio vendendo, de repente entrou os compradores aqui e fez uma grande compra. E a partir desse momento ele percebia que aquele movimento que era de baixa agora se tornava um movimento de alta, como a gente vê aqui como a gente consegue perceber ele aqui, ó. Era um movimento de baixa e de repente transformou-se agora no movimento de alta, que a gente chama-se de reversão de movimento. Então, quando acontecer um fator desse aqui é um momento de compra. Quando você compra aqui, obviamente você vai pegar essa lucratividade todinha do mercado num dia, certo? E aí você, às vezes, num dia você vai ganhar o dinheiro da semana toda, tá ok? E esse é o Marubozu. E também ele fez um candle. Por que ele é Marubozu? Desculpa. Por que ele é Marubozu? Porque ele é cortado e liso. E esses nomes geralmente são em japonês, tá? Aqui é um hammer. A gente chama hammer ou martelo, certo? E o martelo por quê? Porque essa figurinha aqui ó, parece um cabo e aqui a cabecinha do martelo. E esse japonês percebeu que quando havia um movimento de queda muito grande, que chegava aqui embaixo, as pessoas começavam a comprar novamente, de repente ele invertia o movimento e saía para uma movimentação de alta. Olha aí. Por isso que a gente chama de reversão de tendência, certo? Então, o Marubozu, o martelo, certo? É candle de reversões. Olha aqui o martelo invertido. Da mesma forma, caiu até aqui embaixo e de repente você vê esse paviozinho aqui, ó, que é o cabo do martelo invertido. A gente percebe-se que o quê? Que nesse momento aqui, ó, o que aconteceu? O que aconteceu? Os compradores já estão entrando no mercado. Então demonstra que aqui é um ponto de reversão, que é o momento que as pessoas já começaram a comprar dentro do mercado. E a gente tem que perceber isso. Por quê? Porque a partir do rompimento desse candle para cima, aqui a gente vai ver que é uma movimentação de alta, certo? Tem também o doji. Doji é esse candle que ele significa luta ou indecisão. Por quê? Porque o mercado vinha caindo e de repente aqui ficou uma luta, uma briga. O comprador comprou até aqui em cima, de repente o vendedor veio e vendeu até aqui embaixo e de repente fechou mais ou menos no mesmo preço aonde abriu esse movimento. E aí, a partir do momento que eles percebem que ocorreu esse fato, os compradores iniciaram a compra aqui, ó. E aí modificou o movimento que era de queda para um movimento de alta, certo? A estrela da mesma forma, ela é tipo um doji, é uma luta, mas é pelo formato dela que estrela sempre tem pontas, aí ele fez dessa forma. Aí o que aconteceu? Aconteceu um movimento de baixa, chegou aqui o comprador, comprou até lá em cima, o vendedor vendeu até aqui embaixo e ficou essa briga o dia todo. E a partir do momento que rompeu para cima, inicia-se um forte movimento de compra, certo? Todo mundo entendendo? Mas qualquer dúvida a gente vai tirar no final, no término desse curso, tá ok? Vamos lá. Um engolfo de alta. Vinha um movimento de baixa, de repente fez um candlezinho de baixa aqui e caiu até aqui embaixo. Quando ele caiu até aqui, os compradores começaram a comprar, ó. E ele comprou tanto que ele comprou tudo que vendeu no outro dia e mais um pouco. E ele envolveu todo esse candle aqui, ó. A gente chama isso aqui de engolfo, ó. E a partir do momento que rompe ele para cima, é um movimento de compra. É uma reversão. Por isso que a gente chama esses candles de reversão. Outro fator que acontece é aqui nesse harami de alta. Harami, ele significa um corpo dentro do outro corpo. Olha um exemplo. Aqui, ó,
veio caindo, formou esse candle de baixa e de repente já saiu esse candle aqui mais em cima. Quer dizer, a movimentação de compra já começou. E os compradores aqui, ó, nessa luta, eles compraram muito forte até aqui, ó. Então esse corpo ficou dentro do outro. Por que a gente fala que é uma inversão do movimento de baixa para alta? Porque o nosso objetivo é que ele forma fundo cada vez mais baixo e dessa vez aqui ele formou um fundo mais alto. Ó. A partir do momento que ele rompe o topo aqui, ele vai formar um topo mais alto aqui. Ó. Por isso que modifica essa movimentação. Certo? Aqui vem o piercing. O piercing, a gente fala, por que piercing? Porque é uma mudança no corpo ou um pêndulo no corpo. Vinha caindo aqui, ó. Caiu até aqui. De repente, quando chegou aqui embaixo nessa movimentação, ele subiu muito forte e fechou aqui, ó. Ele ficou pendurado no meio desse candle. Quer dizer, agora agora se romper esse topo aqui, ó, quer dizer, vai fazer um topo mais alto. Então, o objetivo é de tendência de alta, mudando a tendência de baixa para alta. Certo? Outro fator que ocorre também é o quicha de alta, que a gente chama de chute ou de coice. Por quê? Porque vinha caindo aqui e de repente parece que deram um chute no candle, onde ele nem formou aqui embaixo, abriu o guepado aqui embaixo e veio aparecer aqui em cima. Ó. Já daqui de cima ele já saiu rompendo o topo. Olha aqui, ó. Aí fez um movimento de alta muito forte. Ó. Tá ok? Esses são os candles de reversão baixista, altista, quer dizer, vem caindo e de repente ele vai começar a subir. Esses candles geralmente eles aparecem no fundo, dá uma movimentação, tá ok? Outro fator que é interessante é a importância da formação do candle. Por exemplo, pelo tamanho do candle, a gente sabe como que está a questão de compra, se a compra é forte ou se a compra é fraquinha, ó. Certo? Então, o tamanho do candle na sua formação, ele mostra para a gente como é que está a força compradora ou a força vendedora. E o importante também é o local onde ele está se formando. Se ele estiver se formando no topo ou no fundo, ele pode fazer uma reversão da tendência naquele local, certo? E por esse ponto ele vai afirmar para a gente como é que está, o que vai acontecer no mercado. E o importante disso tudo é que pelo tamanho do candle você já sabe o tamanho do volume de negociação. Se foi muitos compradores ou se foi poucos compradores, certo? Então, o interessante é vocês observar pelo tamanho do candle que você vai saber como é que é o tamanho da formação, certo? Eu vou falar nesse curso para vocês agora também sobre a reversão baixista, que o mesmo fator que acontece na alta, acontece na baixa, certo? A gente está vendo aqui um detalhezinho que é a cara do urso, ó. Tá vendo? E aqui a gente viu que é a cara do boi, ó, que tá aqui é o boi. Eu vou só comentar isso aqui porque é uma questão cultural. Lá na Wall Street, geralmente tem um boi grande de bronze lá e também tem um urso grande de bronze lá, mas geralmente eles mostram muito mais o boi nas fotos. Mas o que acontece? Por que a gente fala boi e urso? O boi é porque ele geralmente, quando ele ataca alguma das suas presas, ele dá chifrada e levanta a pessoa para cima. Então ele simboliza a compra. E o urso, ele ataca de uma forma diferente. Quando ele ataca as pessoas, ele predam elas para baixo com as suas garras, puxando para baixo. Então, ele representa a venda. Por isso que nós mostramos aqui essas duas imagens, do urso e do boi, certo? Mas vamos falar agora sobre questão de venda, reversão baixista. Olha, o que acontece? O Marubozu, da mesma forma que ele acontece embaixo, ele acontece em cima, ó. Tá vendo aqui, ó? Quer dizer, ele rompeu aqui e teve uma queda expressiva e a gente aguarda essa queda para quê? Para a gente obter o nosso lucro, certo? Se a gente percebeu essa formação do Marubozu, a gente geralmente acompanha esse mercado aí até onde ele vai esse segmento. E aí a gente consegue fazer uma venda e obter um bom lucro dentro desse mercado aqui, ó.
Esse aqui, se você perceber que ele rompeu aqui o diário, vai fazer um novo topo, você só faz a venda e aguarda. De repente, se for dentro de um candle, se for dentro do mercado que a gente vai trabalhar, que é o mercado de índice, você pode pegar vários pontos, isso pode te dar uma lucratividade muito bacana dentro do dia, certo? Agora, esse aqui, ó, ele parece com um martelo, só que é o seguinte, o martelo ele acontece embaixo, quando acontece em cima, eles mudam somente o nome, é questão de nomenclatura, tá ok? Olha o que acontece, aqui eles chamam de enforcado, ó, apareceu um homem enforcado lá em cima, por quê? Porque aparece a cabecinha dele aqui e o corpinho dele despendurado. Então, quando ocorre isso, quer dizer que entrou uma forte força vendedora aqui, o mercado voltou, mas o objetivo dele é queda novamente. Olha aí, ó. Quando rompe aqui para baixo, ele dá uma queda substancial. E a partir dessa queda, a gente consegue obter lucratividade e consegue ver que o mercado está fazendo uma reversão de alta para baixa, certo? O doji da mesma forma, aconteceu uma luta muito grande aqui e de repente rompeu o doji para baixo, a gente faz uma venda e acompanha esse mercado, certo? Aqui também vem a estrela, certo? A estrela, a mesma estrela que acontece lá embaixo, acontece aqui em cima, ela mostra também uma reversão. Quando ela apareceu essa briga, uma luta e rompeu para baixo dela, obviamente ele vai fazer um topo bem mais baixo. E a gente aguarda numa venda para a gente pregar essa lucratividade. Tá ok? E aqui, em vez de ser um martelo invertido, a gente chama de shooter star, quer dizer, uma estrela cadente. Ó. Aqui, para o japonês, aqui representa o rabo do foguete e aqui representa o cometa ou a estrela que vem caindo, aquela situação. Então, quando rompe-se abaixo dela, obviamente vai ter uma queda desse mercado, vai acontecer uma reversão de mercado. O mercado estava altista, agora se tornou um mercado baixista. O mercado estava de compra, agora é um mercado de venda. Então é bacana você sempre estar olhando essas figuras, porque elas acontecem nos mais diversos minutos, tá ok? Olha aqui. Também o engolfo de baixa, olha ele aqui, ó. Da mesma forma que engolfou para alta, ele engolfou para baixa, ó. Fez um candlezinho pequenininho, subiu até lá em cima e de repente fez uma queda e rompeu aqui, ó. Quando ele rompeu, quer dizer que mudou a tendência. O objetivo agora é venda, certo? Apareceu a mulher grávida ela tanto estando lá embaixo como estando lá em cima, e a mulher grávida da mesma forma. Olha ela aqui, ó, certo? Apareceu um candle alto, um candle grande, e de repente no meio desse candle grande aqui, ó, tá vendo, ó? Um candle grande aqui, apareceu esse candlezinho pequeno aqui, ó, que quer dizer que ele fez um topo mais baixo e ao rompimento dele confirma uma queda que está modificando a movimentação, certo? Aqui também acontece. Esse aqui, em vez de ser um piercing invertido, é uma tempestade. Quer dizer, ele subiu lá em cima e de repente caiu, ó, e fechou aqui. Quer dizer, tempestade à vista. Quer dizer, quando chove, vem tudo para baixo. Ó. Rompeu aqui, cai tudo para baixo o mercado, certo? Acontece uma reversão de mercado, certo? Aqui também tem o quiche de baixa, quer dizer, o quilo estava lá em cima, deram um chute nele, ele veio parar aqui embaixo, ó. E já chegou rompendo o que? Rompendo o topo aqui, ó. Rompendo o topo, quer dizer, rompendo o fundo, agora ele vai fazer um fundo mais baixo, ó. Fez um fundo mais baixo, daqui a aqui a gente consegue obter uma boa lucratividade nessa venda. E o mercado vai seguir numa tendência de baixa, porque esse candle é um candle de reversão. Tá entendido? Então, esse curso é um curso básico. A gente não está proporcionando para vocês um curso avançado. Um curso avançado, ele tem muito mais horas e tem muito mais fatores envolvidos nessa situação. A gente simplesmente está ensinando vocês uma base de como funciona esse mercado de ações, de bolsa de valores, de gráfico. E se vocês quiserem ter um curso com mais suprimento, muito mais avançado, é só vocês entrar no site lá
da tradervip.com.br, falar com o pessoal, ou ligar para o Paulo, conversar com ele, e ele pode estar te agendando algo muito mais concreto referente a esse curso. Esse curso aqui ele é básico simplesmente para você aprender a trabalhar com o mini índice, que é o que a gente que é um dos projetos desse curso, certo? Porque eu digo da seguinte forma: às vezes você olha uma pessoa bem-sucedida, geralmente ele tem uma formação. Um médico, por exemplo, ele demora 5, 6 anos numa faculdade, mais uns 4 anos de residência, para depois ele começar a trabalhar para ganhar dinheiro. Um advogado, ele fica 5 anos estudando, faz um curso na OAB, quando ele passa, que aí ele vai começar a exercer o seu ofício. Um contador da mesma forma. Então, a gente vê que todas as pessoas que têm um bom sucedimento na vida, eles estudaram muito. E bolsa de valores não é diferente. Vocês estão apenas conhecendo como funciona, mas a partir daqui vocês têm que estudarem bastante para vocês terem um conhecimento sobre como funciona a bolsa de valores, porque ela pode te dar um alto lucro na sua vida. Ela pode mudar todo o contexto da sua vida, da sua família, porque ela pode te dar muita lucratividade. Você pode alcançar um valor expressivo que você não consegue alcançar às vezes no mercado comum. Eu sempre comento com meus amigos a seguinte frase. Eu falo assim, ó: qual o salário que você almeja ganhar? Tem muitas pessoas que falam R$ 1.000, outros falam 2.000, outros falam 5, outros falam 10. E eu digo o seguinte, ó: bolsa de valores, ela te dá o valor que você vai conseguir ganhar, o valor que você vai querer. Vai depender de você, tá ok? Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre análise técnica. Análise técnica, eu vou mostrar alguns indicadores que a gente usa muito dentro do mercado. Os indicadores técnicos, eles se dividem em duas categorias. Eles falam os rastreadores e os osciladores. Os rastreadores são aqueles que mostram para a gente como está a tendência do mercado. Se ele está uma tendência compradora ou se está uma tendência vendedora. Se ele vai subir os preços ou se os preços deles vão cair. Então, a gente usa geralmente os rastreadores para a gente ver essa situação. Os osciladores, eles já são indicadores dessa categoria para mostrar se os ativos estão super comprados ou se estão super vendidos. Quer dizer, as pessoas já venderam muito ou se já venderam ou se compraram muito, certo? E a gente vai conseguir perceber isso através desses indicadores. Um que a gente usa muito é a média móvel. A média móvel ela funciona da seguinte forma: se ela estiver indicada para cima, que é a tendência de alta; se ela estiver indicada para baixo, que é a tendência de baixa, certo? E a gente usa elas nos mais diversos fatores: a média 9, média 21, média 40, média 50, 72. Tem gente que usa média de 250, média de 200. Cada profissional trabalha com a média que lhe agrada. Um exemplo que a gente faz é essa aqui que está no gráfico. Ó. Aqui está a média de 9 e de 40. Quando ela cruza a média, a gente faz uma compra e aguarda. Por quê? Porque enquanto ela cruzou aqui, ela vai fazer uma alta. Ó. A média está indicando alta. Ela cruzou, a gente faz uma compra e aguarda ó, a alta para a gente obter lucro. Tá ok? Ó? Olha para vocês verem a lucratividade do cruzamento até onde que veio, ó, certo? Deu mais de 50, deu quase 50% só nessa movimentaçãozinha aqui, ó, certo? Ó, daqui aqui, ó. Então, essa é uma das médias. Se qualquer coisa vocês quiserem saber mais aprofundado sobre isso, você fala com o Paulo, tá ok? Vamos lá. E também tem a banda de Bollinger. A banda de Bollinger, ela funciona da seguinte forma: ela mostra para a gente, ela é um oscilador, ela mostra que os preços estão super comprados ou super vendidos. E como é que a gente faz para utilizar essa banda? A gente vai lá, coloca ela no gráfico, isso aqui vocês vão aprender nas aulas práticas. Como é que a gente coloca ela no gráfico e a partir do momento que ela rompe, por exemplo, que ela rompe aqui e sai para fora, nos 15 minutos, ó, um exemplo. Ela rompe aqui, sai para fora e rompe o de dentro nos 15 minutos e desce.
Obviamente, quando ele rompe esses 15 minutos, ela vai descer muito forte e vai vir aqui embaixo. Ó. Quando ele vem aqui embaixo, a gente pega essa lucratividade toda aqui, ó. E a banda também mostra pra gente os pontos, a zona de venda e a zona de compra. Como é que funciona isso, ó? Aqui em cima ela caiu, abriu-se a banda, a gente fala que abriu a banda, que é essa linha aqui, ó. As duas linhas indicam para baixo. Aí aqui ela faz um acúmulo, aqui é uma zona de venda, onde a gente vende, por quê? Porque ela vai dar seguimento a essa queda, ó. Certo? E aqui é a zona de fronteira, ó. E aí, a partir da zona de fronteira, ele sai da zona de fronteira e inicia-se a zona de compra novamente. A gente faz uma compra aqui nessa zona e olha só a lucratividade que a gente tem, ó. Certo? Isso quando abre-se essa banda. Apesar que a banda tem muitas outras informações, mas isso você pode ver num curso mais avançado, tá ok? A gente também trabalha com o IFR. O IFR ele é um índice de força relativa para mostrar se o mercado está super comprado ou super vendido. Mas isso a gente trabalha mais em mercado lateralizado, porque no mercado de tendência geralmente ele sobe muito forte. Você vai perceber isso quando você colocar essas ferramentas no seu gráfico. Mas nesse mercado lateralizado, assim, quando o mercado está lateral, como esse aqui, ó, a gente percebe-se que quando o IFR, que é essa linha aqui, ele sobe, ele está aqui em cima, ele chegou, está super comprado e agora ele vai começar a cair para vender, ó. E aconteceu esse mesmo fator aqui nos candles, ó. Aqui ele está super comprado e de repente volta para a venda. E aqui embaixo está super vendido, ó. E aí ele volta, ele começa uma movimentação de compra novamente, ó. Então a gente usa o IFR2 num período aí mais ou menos de 15 minutos. Várias pessoas usam das mais diversas formas, tá ok? Outro fator que a gente usa também, esse aqui é uma tendência de, esse aqui é o OBV de volumes, ele mostra a tendência, certo? Como é que ele mostra? Que se as pessoas estão comprando muito, aqui ó, é porque vai subir o preço. E se elas estão vendendo muito, é porque o preço vai cair. Então a gente consegue ver essas situações através dessa movimentação do gráfico, que o gráfico ele saiu do preço médio e começou a subir muito, quer dizer, as pessoas estão vendendo mais do que comprando, mais do que o normal do dia. E se eles estão vendendo muito também, a gente percebe que os preços vão cair, porque estão vendendo mais do que o normal do dia, que nem acontece aqui, ó. A gente pode perceber que as pessoas começaram a vender mais do que o normal do dia, era mais ou menos baseado aqui, e de repente aconteceu esse aumento de volume de venda aqui, e olha, o preço caiu e caiu bastante. Tá ok? Esse aqui agora também é uma ferramenta muito utilizada, que é o Fibonacci. O Fibonacci a gente faz ele muito para retração. Ele tem mais diversos fatores, mas a gente traça o Fibonacci da seguinte forma: do fundo aqui até no topo aqui. E por que a gente traça ele? Porque quando a gente percebe que aqui é o topo, o que vai ocorrer? A gente vai perceber até onde ele vai voltar essa movimentação. Se ele voltar até aqui e der segmento, ele vai subir mais um pouco. Se ele voltar até aqui e continuar o movimento, ele vai subir com menos força. Se ele voltar até aqui e subir, ele vai ter muito pouca força para subir. E se ele romper abaixo dessa linha no Fibonacci, ele já muda a tendência, já vem para uma tendência de queda, que nem nós vimos aqui nesse gráfico, certo? Então, essas ferramentas a gente vai ensinar para vocês mais na prática, mas elas são bem interessantes, a gente usa bastante elas dentro do mercado, certo? Outra situação que eu quero falar para vocês quais os tipos de operadores que existem. Existe o Scalper Trade. O Scalper Trade é um operador que ele opera em 1 minuto, 5 minutos, no máximo 15. Então, ele vê certas situações ocorrendo dentro do mercado nesse período de tempo, certo? O Day Trade, ele já trabalha dentro do dia, ele já trabalha com 1 hora, 2 horas,
já trabalha num período maior, aguardando a movimentação do dia. Então, ele trabalha dentro do dia e encerra a posição dentro do dia. O scalp trade também. E o swing trade é um que faz operação por semana. Na realidade, geralmente é orientado para fazer no máximo 4 operações por mês de swing trade, para obter aí 1,5% do capital, dependendo do montante do capital da pessoa, certo? 1,5% a 4% ele trabalha para pegar dentro da semana em ações, certo? Mas só que nós vamos trabalhar só day trade, certo? A situação. Só estou mostrando isso aqui para vocês, porque talvez vocês vão ver alguma coisa diferente no mercado, mas nós vamos trabalhar mais day trade, certo? E tem o position. O position é pessoas que compram para ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos comprado aí dentro de um determinado período aí, de uma determinada ação. Tá ok? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Esse curso é um curso básico, só para vocês entenderem como é que funciona o mercado que a gente trabalha. E qualquer dúvida você pode tirar com o Paulo, com o pessoal daqui da Trade VIP, e vocês vão conseguir a desenvolver um bom trabalho, porque eles vão ter um acompanhamento com vocês. Tá ok? Eu agradeço muito a visita de vocês, a presença de vocês aí juntamente conosco. E agora nós vamos tirar qualquer dúvida que você tiver, vocês podem fazer pergunta e nós vamos estar aqui para responder vocês, tá ok? Muito obrigado e tchau.